Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Muitas coisas físicas que Deus criou são sombras do espiritual. Hoje, queridos irmãos, vamos abordar o tema acerca do dualismo, de dualidade, em que Deus nos ensina muitas coisas espirituais, coisas que estão por vir, através de exemplos físicos. E por isso esse caso de dualismo. Vejamos então em Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz: ninguém, pois, vos julgue. Ora, quando lemos em Romanos 14, versículo 10, diz: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ou como diz no grego, e como é traduzido corretamente na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, o tribunal de Cristo, porque o julgamento foi delegado pelo Pai a Cristo. Por isso, porque julgas o teu irmão. Sim, não devemos julgar, mas em Colossenses capítulo 2, versículo 16, está especificamente a falar de um certo assunto. E diz aqui: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Ora, se dissesse simplesmente comida, podíamos deduzir que estava a falar de comer carnes limpas ou imundas. Mas quando está a falar de comida e bebida, está a falar de outra coisa. Por causa de comida e bebida, que vamos ver, conforme lemos e vamos estudar um bocadinho adiante neste versículo, está a falar da maneira como observamos certos dias de festa e por causa de como, isto é, da maneira em que as pessoas comem e bebem durante esses festivais. Ora, não estamos aqui a dizer que nos dias de festa de Deus devemos de comer e beber de maneira imprópria. Não, não é isso. Mas os dias de festas de Deus são dias felizes, dias de alegria, e por isso podemos comer com alegria, de uma maneira como observamos, comendo e bebendo, isto é, partindo o pão, isto é, compartilhando uma refeição, e assim convivemos com irmãos. Por isso, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou, como podia-se dizer, em dias de festa. Em dias de festa. Ou quando participamos nas festas de Deus. Depois diz, ou lua nova. No grego simplesmente diz noumenia, que quer dizer o festival da lua nova. Só existe um festival de Deus que é na lua nova. Isso é o dia das trombetas. E por isso, aqui está-se referindo, ninguém vos julgue por causa de como comem e bebem em dias de festa, ou no festival da lua nova, que é o dia das trombetas, ou nos sábados. Por isso está a dizer, ninguém vos julga. E por isso estamos a ver aqui que nos está a falar acerca de como observamos estes dias. Porquê? Porque diz no versículo 17, porque estes dias, os dias de festivais de Deus, o dia das trombetas, os sábados, representam coisas a vir. Particularmente o dia das trombetas, que representa a vinda de Cristo. E os sábados também representam o período de descanso. E o verdadeiro descanso neste planeta, nesta terra, vai ser quando Jesus Cristo retornar. Queridos irmãos, vivemos em dias em que não há descanso. Há muita ansiedade entre pessoas. Talvez 50% ou mais da população mundial hoje em dia está cheia de ansiedade por causa
do que está a passar no mundo. Porque as pessoas não veem, têm receio do dia da manhã. E por isso têm esta ansiedade, estes nervos, esta preocupação do dia da manhã. Como é que vamos alimentar ou dar possibilidades de educar os nossos filhos e os nossos netos? As pessoas têm esta ansiedade, veem coisas a andarem nada bem. E por isso estão ansiosas. E por isso não há descanso. Hoje em dia, o dia de descanso, que é representado, simbolizado pelos sábados e pelo dia das trombetas, que aponta para o descanso a vir, que começará com a vinda de Cristo, esses é que representam um grande significado do que está por vir. Esses dias santos físicos apontam para coisas que estão por vir. Por isso é que diz, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, que estão para vir. A vinda de Cristo, o reino milenar, o milénio na terra. E são coisas por vir. E o julgamento final são coisas por vir. Porém, o corpo é de Cristo. A palavra é não está no grego. Sim, não está no grego. Se forem a ver uma concordância, vem, porém, o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a Igreja de Deus. E por isso ninguém vos julgue por causa de como observam estes dias santos que apontam para coisas por vir, mas os únicos que podem julgar a vocês acerca de como devemos observar esses dias é a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. E por isso vemos que estas coisas físicas, como os sábados, como os dias santos, apontam para um significado do futuro. Igualmente, pensem, a terra prometida. Quando os israelitas saíram do Egito para a terra prometida, a terra prometida que realmente espera por nós é o reino de Deus. Sim, inicialmente será o milénio, mas a grande terra prometida por vir será a vida eterna no reino de Deus, para lá do milénio, nos novos céus e na nova terra. Por exemplo, o pão, a comida física. Para os israelitas que receberam no deserto o maná, apontava para o pão do céu, que é Jesus Cristo. O corpo humano, por exemplo, que consiste de vários membros, braços, mãos, dedos, olhos, fígado, estômago, intestinos, e sei lá que mais, vários membros que se fazem parte do corpo humano. Igualmente, o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, consiste de muitos membros com funções diferentes, que somos nós, membros do corpo espiritual de Cristo. Por exemplo, o processo de um pai procriar um filho, inicialmente no ventre da mãe, esse processo do nascimento, do crescimento e da fertilização e da concepção e desse nascimento do bebê, tem um significado espiritual acerca de nós recebermos o Espírito Santo de Deus e crescermos no ventre da mãe, que é a Igreja, até chegarmos ao fim desse período, fisicamente 9 meses, mas espiritualmente, até nós chegarmos ao fim da nossa vida, do nosso período que Deus nos dá, depois de aprendermos, particularmente depois de aprendermos a verdade e o caminho de Deus, depois de termos a primeira oportunidade
de entendermos a verdade e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tudo físico, essa conceição e o crescimento do bebê até a nascença, etc., tem um simbolismo espiritual. E lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem como? Por coisas físicas. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas físicas que foram criadas. E são sombras de coisas que estão por vir. Por isso, irmãos, existem muitos exemplos de coisas por vir que apontam para o futuro. Hoje quero observar simplesmente duas sombras simples, mas quero falar acerca dessas duas sombras, digamos assim, físicas, que apontam para grandes lições espirituais. E a primeira sombra física é as ofertas e os sacrifícios que eram feitos no período dos profetas e do Antigo Testamento e desse período, que eram feitas antigamente. Essas ofertas apontavam para o verdadeiro sacrifício espiritual, que é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então vamos ver falar um pouco acerca desse simbolismo das ofertas e como aponta, e vamos descrever um bocadinho melhor o sacrifício de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, como apontando a que esses sacrifícios físicos apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. E a segunda sombra de que vamos falar é acerca do significado dos pães asmos, como apontam, como indicam que são sombras de coisas espirituais ainda muito mais importantes. E por isso esses são os dois exemplos de dualismo que vamos abordar hoje. Ora, começando a abordar este assunto, vejamos então em Hebreus capítulo 8, e vejamos então versículo 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Sim, Jesus Cristo agora está ressuscitado. Se estivesse na terra, nem sacerdote seria. Porquê? Porque ele não era levita. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. E visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Sim, os que ofereciam esses sacrifícios, esses dons, segundo a lei, eram aqueles que, segundo a lei, ofereciam isso, que eram os filhos de Arão, os quais ministram em figura, em sombra de coisas celestes. Quer dizer que os levitas, os filhos de Arão, os sacerdotes, que tinham essa responsabilidade de ministrar no templo, estavam a fazer isso em figura e sombras de coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E por isso Moisés teve que fazer tudo de acordo com esse modelo. Porquê? Porque as coisas físicas eram um dualismo, era uma sombra da realidade do que estava no céu. E por isso aqui vê-se que o dualismo aqui neste ponto específico.
Mas vamos considerar então estes sacrifícios, porque eram simbólicos do sacrifício de Jesus Cristo e o que Jesus Cristo agora está a fazer no céu por nós, como nosso sumo sacerdote. E diz assim, vejamos, eles ofereciam animais. Vejam, por exemplo, em Êxodos 24. Vamos começar a ler aí. Êxodos 24. Êxodo 24. Começamos a ler no versículo 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, 70 dos anciões, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Então eles viram o Deus, mas sabemos que Jesus Cristo disse que ninguém viu Deus Pai. Vemos isso em João capítulo 1, versículo 18, também em capítulo 5, versículo 37, e também no capítulo 6, versículo 46. Ninguém viu Deus. Então, quem é que eles viram? Está claro, viram o outro ser que também era da forma de Deus, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que Jesus Cristo era da forma de Deus, e eles é que o viram, e por isso foi esse ser, o Verbo, que se esvaziou e que veio a nós como ser humano, foi ele que falou. E por isso é que lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, diz: vamos nós fazer o homem de acordo com a nossa imagem, que é a imagem do aquele que hoje se chama o Pai e o Filho, que nesse tempo seria então o Deus Supremo e o Verbo. O Deus e o Verbo, como lemos em João capítulo 1, versículo 1, que existiam antes do princípio. E então vemos aqui que, continuando no versículo 11, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Eles viram a Deus, e como disse, viram aquele que se fez o Verbo. Aquele que era da forma de Deus e que falou com eles. E depois, continuando a ler no versículo 12, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, eles foram ao monte, Moisés foi ao monte para receber os 10 mandamentos, as tábuas. E vejam também em Êxodos capítulo 25, versículo 40. Êxodos capítulo 25, versículo 40. E diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés foi instruído a fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés no monte. E por isso vemos que é um dualismo aqui. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Então, fizeram esse tabernáculo físico, faziam sacrifícios nesse tabernáculo, mas agora vejamos em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Diz aqui acerca desse, o que acabámos de ler, na realidade há pouco, mas vamos ler de novo, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então esse tabernáculo foi feito, ministravam nesse tabernáculo, nesse altar, os sacrifícios que eram sombra de coisas celestes. E depois lemos no versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então vemos que nesse período da antiguidade, no período de Moisés e no período dos profetas,
que essa era o que se chamava a Antiga Aliança. A lei estava escrita em tábuas, a terra prometida era essa terra física Israel. Para nós temos uma nova aliança, como diz, em superiores promessas. A lei está escrita nas nossas mentes e nos nossos corações, e a terra prometida para nós é a vida eterna no novo céu e na nova terra. E que nós vamos ser parte de Israel espiritual, não Israel físico. E por isso vemos este dualismo na Bíblia e neste ponto de sacrifícios. Vejam também um bocadinho mais acerca dos sacrifícios aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 1 a 3. Dizem, ora, a primeira aliança, isto era o que nós chamamos a Antiga Aliança, que foi feita com a nação de Israel e através de Moisés. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por isso tem o Santo Lugar, o Santo dos Santos. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Por isso havia o Santo Lugar, onde faziam as ofertas, e atrás disso havia o Santo dos Santos, ao qual pertenciam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, porque ele está a falar aqui acerca de um simbolismo. Porque via-se então, nesse período de Moisés, dos reis, dos profetas, esse período que haviam sacrifícios físicos. Esses sacrifícios físicos apontavam para o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, que era uma sombra do que havia de vir. Os sacerdotes da linha de Arão simbolizavam o sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. O Santo dos Santos, na terra, atrás, como lemos aqui, o Santo dos Santos, que atrás do segundo véu, que se encontrava o tabernáculo, se chama o Santo dos Santos. Esse era uma sombra da realidade do trono de Deus no céu. E por isso vemos coisas físicas sendo uma sombra de coisas espirituais. Vejam, por exemplo, em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Os israelitas não tinham acesso ao Santo dos Santos, ao trono, a não ser através do sumo sacerdote, que só tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano, no dia de expiação. E por isso, aqui vemos que havia a necessidade de uma reconciliação entre nós e Deus. E Jesus Cristo tornou-se o nosso sacrifício de reconciliação, que essa reconciliação só aconteceu através do sistema espiritual, isto é, através de Jesus Cristo. E por isso esse sacrifício de Jesus Cristo, que se lê em Hebreus capítulo 9,
em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. E Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso vê-se que este sacrifício de Jesus Cristo, que foi oferecido uma única vez, é para limpar, purificar as nossas consciências. E por isso considerem, pensem bem, aquele que nos criou. Sim, porque o Pai delegou este grande, digamos assim, projeto de criar filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Este processo de criar seres humanos e de os transformar e ajudar a transformar e ser o exemplo e ser o líder e morrer por nós, delegou este projeto a Jesus Cristo. E por isso considerem aquele que nos criou, debaixo da autoridade que foi delegada a ele pelo Pai, deu a sua vida eterna, porque se fez ser humano e deu até a sua própria vida humana e morreu por nós. Um grande sacrifício, irmãos. Um grande preço que foi pago por causa do que nós somos. E por isso conseguimos entender o tamanho, a dimensão, a grandeza do sacrifício do nosso Cordeiro Pascal. Conseguimos entender o enorme sacrifício que é representado pela Páscoa, este grande significado do serviço, do sacrifício, isto é, do sofrimento e da morte. Serviço, carinho de servir para nós, ser um servo sofredor, sofrer e dar a sua vida, simbólicos do lava-pés, servir, do pão, que representa o corpo dele, físico, e o cálice de vinho, que representa o seu sangue. O sacrifício que ele fez por nós. E por isso, começamos a entender a enormidade deste significado da Páscoa. Como lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 28, Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados do mundo, de muitos, aparecerá uma segunda vez, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele nos vai ressuscitar. Vejam também em capítulo 10 de Hebreus, versículo 1. Ora, visto que a lei de sacrifícios, esta lei cerimonial dos sacrifícios, tem sombra de bens vindouros. Isto é, um sacrifício de Jesus Cristo.
não a imagem real das coisas. Sim, a lei de sacrifícios não era a imagem real das coisas. Era simplesmente uma sombra, uma dualidade para apontar para o verdadeiro sacrifício, o sacrifício real que é Jesus Cristo. Por isso, a lei de sacrifícios tem sombra dos bens vindouros. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. A lei de sacrifícios nunca fazia aqueles que estavam a oferecer os sacrifícios perfeitos. Nunca. Com os mesmos sacrifícios que faziam de ano a ano, particularmente, ou na Páscoa, ou nos dias de expiação, ou seja que for. Perpetuamente. Eles oferecem. Porquê? Porque não fazia as pessoas perfeitas. Não realmente fazia a mudança espiritual, a limpeza da nossa consciência, a caminho da perfeição. Versículo 2, de outra sorte, se tivessem feito isso, não teriam cessado de ser oferecidos. Sim, se fizessem isso, não era preciso oferecer mais. Mas porque não fizeram? Porque não tornou os ofertantes perfeitos. Não os limpou. Não os perdoou. E por isso tinham que fazer continuamente. O sacrifício de Jesus Cristo, não. O sacrifício de Jesus Cristo, veja em capítulo 10 de Hebreus, versículo 14. Porque com uma única oferta, isto é, Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre. Não precisam de fazer isto 1 e 2 e 3, de ano a ano. Aperfeiçoou para sempre. Ora, isso aí, uma vez mais, tem um significado duplo. Dualismo. Porque esse sacrifício só foi necessário uma vez. Esse sacrifício nos limpa a consciência, mas finalmente, ao fim da nossa vida e de nós continuarmos a ser aspergidos, conforme nós nos arrependemos e pedimos perdão e continuamos no caminho de seguir o caminho de Deus com um bom espírito, com boa vontade, conforme nós seguimos esse caminho, seremos finalmente, quando formos ressuscitados, seremos aperfeiçoados para sempre. Mas isto é quantos estão sendo santificados. Nós que estamos sendo, verbo no presente contínuo, continua, estamos sendo santificados. Estamos no processo de santificação. Isto é um processo em que nós estamos a andar, nós estamos a seguir, nós estamos a caminhar. E por isso, queridos irmãos, vemos aqui esta primeira sombra que estou a mencionar hoje, que acerca destes sacrifícios e destas ofertas, que são uma oportunidade de ensino para nós aprendermos as lições que precisamos de nos tornar, de vir a finalmente ser aperfeiçoados na própria imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. E por isso, em Mateus 5,48 diz: sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esse é o nosso golo. E seremos, ao fim da nossa vida, e tudo o que nós façamos, Deus então, quando formos ressuscitados, faz a diferença para finalmente sermos
perfeitos. Mas que beleza que este dualismo de Deus nos ensina. E por isso, o significado do sacrifício de Jesus Cristo como o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, ele é a verdadeira Páscoa. Páscoa que significa que passa por cima de nós, por cima dos nossos pecados. E por isso, quando observamos a Páscoa, é importante entendermos, discernirmos o corpo de Cristo. E vejamos em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 29. Pois quem come e bebe, isto é, o pão e o cálice da Páscoa, sem discernir o corpo de Cristo, sem entender o significado, e aqui está um dualismo de novo. Primeiro, o corpo físico. Precisamos discernir, entender o que o corpo físico de Cristo fez por nós. Temos que entender isso. Porque se não entendermos, estamos a comer e beber juízo para nós próprios. E isso quer dizer que o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós requer que nós reconheçamos isso e nós, em forma de gratidão, em forma de reconhecimento, em forma de que devemos pagar de volta esse favor, e está claro, não podemos pagar, é impossível pagar, mas devemos de ser fiéis, como Ele é fiel. Devemos ter esta fidelidade de sermos como Ele é, porque Ele deu a sua vida por nós. E por isso é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação de respondermos de maneira igual, sendo um sacrifício vivo, como lemos em Romanos 14, versículo 1. Vejamos Romanos 12, versículo 1, diz que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a nossa responsabilidade de retornar, digamos assim, o favor, que em comparação não é nada. Não é nada. Mas temos que discernir o corpo de Cristo para ver que precisamos fazer a nossa parte e precisamos fazer o sacrifício. Por isso não oferecemos sacrifícios físicos, mas oferecemos sacrifício do nosso corpo, da nossa vida, da nossa maneira que somos. Precisamos de entender isto. Precisamos discernir isto de uma maneira mais completa e mais perfeita. Mas, como eu disse, há um dualismo aqui. Porque o corpo de Cristo é a Igreja de Deus. O corpo espiritual de Cristo somos nós como membros da Igreja de Deus. E por isso precisamos discernir este corpo espiritual dos irmãos. E se não fizermos isso, vamos acabar a tratar irmãos de uma maneira incorreta, vamos acabar fazendo divisões na igreja e por causa disso há entre vós muitas pessoas que ficaram doentes, fracos, talvez até ataques de coração e até tenham morrido. Porque se julgássemos a nós próprios, versículo 31, não seríamos julgados. Por isso precisamos discernir a nós próprios.
e entender o valor do corpo físico e o valor do corpo espiritual. Outro dualismo aqui. E por isso é um processo. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Diz assim: aqueles quantos estão sendo santificados. É um processo de santificação. É um processo em que Deus está a escrever as suas leis nas nossas mentes e nos nossos corações, como diz no versículo 16. Deus está a escrever as suas leis em nós. E por isso, quando nós nos aproximamos em oração a Deus, precisamos ter confiança no sacrifício de Jesus Cristo. Temos que ter fé que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. Porque a base de todo o relacionamento é baseado em confiança. Se eu confio numa pessoa, eu vou ter um bom relacionamento com essa pessoa. Quando não há confiança, não há um bom relacionamento. E por isso, tendo, pois, irmãos, versículo 19, Hebreus 10, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que é no trono de Deus, no verdadeiro trono de Deus espiritual, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho. Sim, porque o antigo caminho era através do sumo sacerdote físico, que só podia ir ao Santo dos Santos uma vez por ano no dia de expiação. E era só ele. Mas nós agora podemos entrar, você e eu podemos entrar, pelo sangue de Cristo, pelo que Jesus Cristo fez por nós, pelo sacrifício dele. E isto então é um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, através daquele véu que separava o Santo dos Santos, esse véu, falando espiritualmente, é o corpo de Cristo físico, o que ele fez por nós. E por isso temos um grande sumo sacerdote sobre nós, que é Jesus Cristo. E por isso podemos aproximar com um coração sincero, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de qualquer má consciência e lavado o corpo com água pura. Por isso, consideramos-nos também, versículo 24, um ao outro, para termos cuidado um com os outros e estimularmos ao amor e às boas obras. E, queridos irmãos, por isso vemos, através deste simbolismo espiritual, deste primeiro exemplo físico, que foi feito no Antigo Testamento pela Páscoa. Mas após a Páscoa eles foram liberados e tiveram a possibilidade de saírem do Egito por causa da morte dos primogênitos egípcios. Eles tiveram a oportunidade de sair do Egito e então saíram do Egito na noite seguinte e saíram com mão forte, cheio de coragem, mas não tinham pão levedado, porque lê-se na história que não tiveram tempo de fermentar o pão. E por isso, esse segundo grande simbolismo, que é de sairmos deste caminho do mundão e vivermos uma vida sem pecado, em que o fermento representa o pecado neste simbolismo. E por isso precisamos de sair deste mundo pecaminoso. E essa saída representa uma saída
da escravidão. Porque este mundo nos faz escravos neste mundo. Somos escravos neste mundo. E temos de sair desta escravidão e sair deste pecado, deste mundão. Porque o pecado se esconde em nós, como o fermento se esconde em todos os lugares, em todas as esquinas. Você come pão com migalhas de pão, se escondem através da sua casa, nos assentos do seu carro, em todos os locais. E você precisa de tirar o fermento da sua casa, dos seus carros, isso tudo, antes dos dias de pães asmos. Simbolismo espiritual que precisamos de analisar e examinar as nossas mentes, as nossas maneiras de pensar, para sermos mais como Deus é. Para sermos mais como Deus é. Para tirarmos o pecado da nossa vida. Queridos irmãos, esse é um outro grande simbolismo que devemos de pensar e analisar cuidadosamente. Queridos irmãos, vejamos então o exemplo deste simbolismo em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Coríntios capítulo 5, Paulo está a escrever acerca de um problema que existia na igreja, em que era um problema de imoralidade, e que diz que estava este homem a possuir a mulher do seu próprio pai. E esses irmãos, em vez de resolverem o problema e dizerem, olha, não podes continuar a estar na igreja por causa deste pecado. Não estou a dizer que deviam maltratá-lo, mas dizer, até que te arrependas, não podes continuar a congregar. É como o exemplo de uma maçã podre vai apodrecer todas as outras maçãs no cesto. E por isso, essa pessoa tinha um pecado, tinha que ser separada. Mas essas pessoas estavam a dizer, não, estamos a perdoá-lo e vamos deixar ele continuar aqui porque nós temos muita misericórdia. E por isso estavam assim um bocado, digamos assim, ensoberbecidos ou arrogantes, porque pensavam que eram tão boas pessoas. E por isso diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, andais vós ensoberbecidos e não chegueis a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E por isso essa pessoa tem que ser separada da igreja. Isso é Paulo diz, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Quer dizer, saia da igreja, não pode continuar a observar os dias santos e o sábado conosco na igreja, porque tem que estar separado. Tem que ser entregue a compreender o tamanho do pecado, a fim de que ele venha a se arrepender e assim o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Isto é, que ele se arrependa e depois
uma vez que se arrependa, pode voltar para a igreja. E por isso ele está a dizer, não é bom a vossa jactância, não é bom vocês estarem assim, olha, somos tão misericordiosos. Não, ele disse, não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento levera a massa toda? Um bocadinho de pecado levera a massa toda? Uma maçã podre afeta e faz o resto das maçãs no cesto podre? E por isso diz, lançai fora o velho fermento. O velho fermento. O velho homem carnal, da carnalidade, para que sejais nova massa, para que sejam uma massa sem fermento, sem pecado, como sois de facto sem fermento. Porquê? Porque isso foi durante os dias de Pensasmos que ele escreveu isto, como vocês estão correntemente sem fermento, porque é durante os dias de Pensasmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado para vocês e assim ele nos perdoa. E ele pagou pelo nosso sacrifício, como expliquei. Por isso, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos Pensasmos. Não com o velho fermento da carnalidade e de pecado, nem com o fermento de praticar a maldade ou de pensar coisas más, de malícia, mas com o pão sem fermento, com os asmos, o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. E por isso vemos que os dias de Pensasmos, após a Páscoa, têm um simbolismo espiritual, são uma sombra de coisas maiores, das quais podia falar muito mais. Mas basta dizer o seguinte, irmãos. O primeiro exemplo físico que eu dei hoje, que eu estudei e que abordamos em maior detalhe, a primeira sombra que falei foi acerca dos sacrifícios e das ofertas e destas cerimónias físicas que apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E isso então torna-se, digamos assim, uma oportunidade de ensino acerca do que nós precisamos de vir a ser. E a segunda sombra de coisas por vir, que é os dias de Pensasmos, é o que nós precisamos de fazer em retorno, em nossa obrigação, digamos assim, de retornar o favor, tornando-os agora, em vez de ser escravos do pecado, sermos servos de Cristo e nos tornando como Ele é. Isto é, crescendo no nosso conhecimento de quem é Jesus Cristo e como Ele é, e assim começando a pôr a graça, a bondade, o carinho que Deus tem por nós e Jesus Cristo tem por nós. Precisamos de fazer o mesmo na nossa vida. E assim, conforme nós nos aproximamos o dia da Páscoa e os dias de Pensasmos, temos agora uma outra oportunidade de aprender mais acerca do caminho de Deus, olhando a Cristo como nosso Cordeiro Pascal e tirando o pecado das nossas vidas, isto é, deixando o Egito espiritual, isto é, o pecado. E então, o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que, depois, nós estamos a nos tornar perfeitos, como o Pai é perfeito. Isto é, estamos a usar o Espírito Santo de Deus neste processo de santificação para um dia sermos glorificados, para um dia nós termos a vida eterna glorificados com o Pai e com Jesus Cristo. Queridos irmãos, examinem-se a vocês próprios e preparem-se e tenham cuidado com tudo que fazem para crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.